Olá pessoal, então vamos aqui dando continuidade às nossas aulas de transação. Vamos ver agora os estados da transação, tá? As transações, elas podem estar em um dos 5 estados. Quais são eles? Bem, o primeiro estado é o estado de ativo. Uma transação, ela está ativa quando a gente começa, né, e usa o comando begin. Usou o comando begin, nós iniciamos a transação e lá dentro a gente vai colocar os comandos do tipo DML. E nós estamos então alterando o estado do banco de dados, né? Nós estamos inserindo, alterando ou removendo registros do banco de dados. Ao término de nossas transações e nossas operações, nós vamos dar o comando commit ou rollback. Se a gente der um commit, nós vamos efetivar as alterações feitas no banco de dados. Então, eu dei um comando commit, então ela veio aqui para o estado de efetivação parcial. Nesse estado aqui, ela começa a realmente alterar o banco de dados. Por quê? Porque enquanto ela está ativa, ela não vai alterar a tabela real em que os dados estão. Os dados, quando estão sendo alterados na transação, eles são postos em uma área temporária para que, com o commit, o SGBD ele aloca da área temporária para a tabela real, tudo bem? Então ele está em efetivação. Caso tudo dê certo em alocar os dados que estão nessa área temporária para a tabela, a nossa transação ela é efetivada. Então aí a partir desse momento os dados eles estão realmente eles são salvos na tabela em que eu quis alterar os dados, tudo bem? Entretanto, eu posso, no final dos comandos que eu digitei, eu posso aqui dar um comando chamado rollback. Eu dou um comando do tipo rollback e a transação ela entra em estado de falha e tudo aqueles dados que estão naquela área temporária, eles são simplesmente removidos e a transação ela vai para o estado de abortada, tudo bem? Então veja, a tabela nesse momento que eu estava mexendo nos dados, ela não é tocada, ela não é alterada, não é acessada. Os dados ficam nessa área temporária para que após a transação seja terminada com commit, eu mova dessa área temporária para a tabela, tudo bem? Ou para as tabelas. Entretanto, se ela entrar em falha, simplesmente o SGBD vai e apaga esses dados dessa área temporária, certo? E existe mais uma transição de estados, que é a transição de quando eu estou em efetivação parcial para em falha. Quando é isso? Isso ocorre, pessoal, naquele momento em que o SGBD ele estiver trocando os dados, movendo os dados da área temporária para a tabela e acontecer uma falha em que ele não consiga fazer essa movimentação dos dados, e o SGBD entra em falha, então ele vem daqui para falha, tudo bem? E os dados eles são apagados da área temporária e a transação ela é abortada. Significando o que? Significando que os dados na tabela eles não foram tocados.
tá? Então dessa maneira que ele consegue garantir a consistência dos dados, tudo bem? Então tá aqui a explicação de cada uma delas, tá? Cada um desses estados que nós já falamos no slide passado, tá? Na página passada. E agora, como é que ele faz esse controle desta área temporária que eu comentei com vocês? Existem alguns mecanismos que foram sendo criados no decorrer desse tempo todo. Então, tendo o mais simples, o mais primitivo, que é esse que nós iremos ver agora, ao mais atual, que é usado pelos SGBDs, tá? Então, o mais primitivo, pessoal, é chamado de cópia shadow. Isso daqui eu estou falando para SGBDs nos primórdios, tá? Onde um SGBD de 200k era uma coisa muito grande. Um SGBD de 100k era uma coisa grande. Olha o tamanho que eu estou falando, hein? É coisa de 100k, 200k, tá? 500k. Isso daí é uma coisa assim, era um volume absurdo para a época. Então, digamos aqui que uma das primeiras maneiras de se fazer transação para garantir atomicidade e durabilidade era o que? Era a cópia do banco de dados inteirinha. Então o que eu fazia? Assim que eu começasse uma transação, o SGBD ele ia lá, pegava o banco de dados inteirinho, fazia uma cópia, ó, fazia uma cópia aqui, e eu tinha esses dados alterados, eles eram alterados na cópia, tá ok? Aqui eu alterava os dados, ó. Na hora que eu desse commit, o que eu faria? Eu simplesmente pegava o ponteiro que estava apontando para o banco de dados atual e movia ele para essa nova cópia do banco de dados. Entenderam? Então era como se eu tivesse era como se eu tivesse o que? Se eu tivesse olha, era como se eu tivesse o seguinte, eu tinha aqui o meu ponteiro pro BD atual, tá? E na hora que eu começasse uma transação, eu criava uma cópia do BD. Aqui eu fazia as alterações, tudo bem? Se no final eu desse um commit, o que aconteceria? Ele pegava esse ponteiro aqui, ó, e fazia o que com ele? Pegava esse ponteiro aqui e alterava para esse novo aqui. E simplesmente vinha aqui e descartava essa cópia aqui. Então estamos falando de SGBDs assim, monousuário, não era um SGBD multiusuário, era bem primordial. Então isso daqui é muito ineficiente para os dias de hoje, tá? Como que é feito o controle hoje? Hoje os controles dos SGBDs, eles são feitos de que maneira? Por logs. Então o que acontece? Quando eu tenho o log, acontece o que? Acontece o que quando eu tenho um log? Ó, eu tenho aqui o meu SGBD, né? E eu tenho um log associado a esse SGBD. Então o que é esse log?
Esse log é uma divisão de vários pedaços, de vários pedacinhos de determinados tamanhos, onde eu vou fazer o que? Onde eu vou reservar nesses espaços. Eu vou reservar o que nesse espaço? Quando eu dou eu dou um begin, começa uma transação, os meus comandos delete, update, insert, eles vão sendo colocados aqui, ó. Tá? Eles vão sendo colocados aqui. No momento que eu dou um commit, o que o RGBD faz? Ele pega esses pedacinhos aqui e vem aqui na tabela mesmo, real, e altera. Alterou, deu tudo certo, ele elimina isso e passa aqui para o segundo. Deu certo? Ele elimina, entenderam? E vai fazendo isso. Imagine que na hora que eu passasse aqui para o segundo, caísse o servidor caísse. Tá. Acabou a energia, deu um problema, ele caiu. Na hora que eu subisse o servidor, o banco de dados subisse, a primeira coisa que o RGBD faz, uma das primeiras coisas é o que? Verificar se tem alguma transação ativa. Então, antes dele liberar o banco de dados para poder trabalhar, ele vem aqui, ele detecta que eu tenho mais 3 comandos que eu tenho que atualizar e vem e começa a atualizar e continua a atualização, ó. E assim vai, entenderam? Dessa maneira, na hora que eu voltar o banco de dados a operar, ele voltar a operar plenamente, o usuário ele vai ter o banco de dados no estado que ele deixou na hora que ele deu o commit. Tudo bem? Então é dessa maneira que ele garante que a transação foi realmente efetivada com os logs. Tudo bem? Bem, já comentei com vocês, mas agora apresentando oficialmente os comandos aqui, ó, commit rollback, tá? Então o que o commit faz? O commit, na hora que eu termino uma transação com commit, tudo que eu fiz, ele vai ser efetivado no banco de dados. Tudo bem? Se eu terminar a transação com rollback, tudo que eu fiz na transação não é efetivado, simplesmente é desfeito. Se eu inserir, ele apaga. Se eu apaguei, ele insere. Se eu atualizei, ele desfaz a atualização. Tá bom? Bem, anomalias que podem ocorrer caso não haja um controle correto de transações. Pessoal, isso daqui a gente vai ver na próxima aula.